Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez nós vamos aqui deixar o recado do Senhor Jesus, a palavra santa e viva e poderosa de Deus, né? Se você já é inscrito nesse canal, peço por gentileza o teu joinha, o teu like, né? É nada mais, nada menos que um joinha, né? Se você ainda não é, eu peço, por gentileza, se inscreva, tá bom? Tanto você que já é inscrito, você que vai se inscrever, peço o seu joinha e o seu compartilhamento. Lutas desnecessárias é a nossa meditação de hoje. Uma palavra que eu até preguei numa reunião que eu tive a oportunidade de fazer. E eu falava sobre isso, né? E quando é que uma pessoa passa por lutas desnecessárias? Uma pessoa que serve a Deus. Por que existem lutas desnecessárias? Porque tem lutas que são necessárias, né? A gente que é cristão, nós passamos por momentos tão difíceis, às vezes, momentos que nós não queremos passar e enfrentar, mas Deus, Ele permite, né, certas coisas vir sobre nós para provar nossa fé. Eu já tenho um vídeo até falando sobre isso. As lutas são para a gente ficar mais fortes, né, na caminhada. Então existe lutas necessárias, que são lutas que Deus Ele permite a gente passar. Mas também existem lutas que nós não precisamos passar, né? Na oração do Pai Nosso até Jesus falou, tem uma parte que Jesus falou, né? Mas livrai-nos do mal. Então, tem coisas que Deus não quer que a gente passe. Tem coisas que Deus Ele nos livra. E por que nós passamos lutas desnecessárias? Quando nós não vivemos segundo a vontade de Deus. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus Ele nos manda. Quando nós queremos viver do nosso jeito, quando nós queremos viver do nosso modo, quando nós queremos viver da nossa maneira, quando nós queremos viver da nossa forma, a gente acaba passando por lutas desnecessárias, lutas que não é para a gente passar. Porque quando nós estamos a contramão da vontade de Deus, automaticamente, meu amigo e minha amiga, nós estamos à mercê do diabo, nós estamos à mercê do mal. Automaticamente nós estamos nos colocando nas mãos do inimigo. Então, obviamente, uma pessoa nas mãos do diabo, o diabo vai fazer o que bem entende dela. E Deus não vai poder fazer nada, porque ela não está segundo a vontade de Deus. E quando você não anda segundo a vontade de Deus, você está andando segundo a vontade do diabo. Não existe meio termo. E você vai acabar sofrendo na vida, coisa que você não precisa sofrer. Se você não está segundo a vontade de Deus, meu amigo e minha amiga, você está por sua própria conta. Você está caminhando sozinho. Então, por isso que não vale a pena a gente viver ao contrário à vontade de Deus. Vale a pena a gente viver segundo o que Deus fala, segundo o que Deus diz, né? Eu até preguei na segunda-feira passada uma mensagem, a qual eu tive a oportunidade de fazer, que eu falava que vale a pena a pessoa ela ser fiel a Deus, ela está na vontade de Deus, né? Então, Deus Ele é maravilhoso. A Bíblia diz em Mateus 11:28 que o fardo dele é leve. E mesmo que Ele permita as lutas, as dificuldades, mas com a luta sempre vai vir a vitória.
quando é luta permitida por Deus. Quando é Deus que está permitindo. A Bíblia diz em Mateus 4 que Jesus foi tentado no deserto, mas depois que Jesus passou por tudo aquilo, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Ou seja, a luta passou. E quando a pessoa já está passando por luta que não tem fim? É uma luta que ela mesma está provocando com as próprias mãos. É uma luta que ela mesma está se colocando no deserto. Aí ela vai estar caminhando sozinha. Então não precisa. Tem coisas que nós não precisamos passar. Se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, existem lutas em nossa vida que Deus não quer que a gente passe. Como diz a oração do Pai Nosso, Deus ele nos livra de certos males. Deus nos livra do mal. E a Bíblia conta uma história muito conhecida, né? Lá em Jonas. Jonas capítulo 1, versículo o 12 e o 13. O Jonas, eu já tenho um vídeo falando sobre ele. Que o Jonas, ele sofreu tudo que ele sofreu, por quê? Porque ele fez algo contra a vontade de Deus. Deus mandou ele ir por um caminho, ele foi por outro. Foi por própria conta dele, né? E ele enfrentou dissabores na vida, até que ele se colocou na vontade de Deus. Mas aqui, eu quero falar para vocês, não do Jonas em si, mas das pessoas que estavam no navio que Jonas embarcou. Porque a ordem de Deus era que Jonas fosse para Nínive, né? E Jonas ele embarcou numa embarcação para Tarsis. E por causa de Jonas, veio uma grande tempestade ali. Veio uma forte, violenta tempestade ali, né? E o Jonas deu a dica para aquele pessoal. Falou, vocês me peguem e jogam no mar, porque é por minha causa que isso tudo está acontecendo. Está lá, Jonas 1,12. Se você quiser ler depois. O Jonas, ele falou, Jonas capítulo 1, verso 12, ele falou assim, me peguem e joguem no mar. Está lá, Jonas 1,12, ele fala, né? Me pegue e jogue no mar, porque toda essa tempestade se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esse vento forte, essa tempestade. Só que no versículo 13 de Jonas 1, o que eles fizeram? Em vez de eles fazer aquilo que o Jonas falou, eles tentaram com a própria força chegar até terra firme com o Jonas no barco. Sabe, meu amigo e minha amiga? E é o que muita gente tem feito. Em vez da pessoa ela deixar de fazer o que é errado, ela andar segundo a vontade de Deus, ela quer continuar agindo ao seu próprio jeito. Ela quer continuar lutando com a sua própria força. A pessoa sabe que ela está errada, a pessoa sabe que muitas das vezes o caminho que ela está trilhando não é o certo. E Deus está falando, deixe de fazer isso, faça a minha vontade, que as coisas vão dar certo. Só que, infelizmente, meu amigo e minha amiga, existem pessoas tão teimosas que elas estão fazendo igual esse povo fez. Em vez de eles pegar o Jonas e jogar no mar, eles insistiram mais ainda com o Jonas no barco. E a Bíblia diz que não tiveram resultado algum, porque o vento ficava mais forte ainda. E não adianta. Quanto mais você for rebelde contra a vontade de Deus e não fazer do jeito que Deus manda, não é que Deus ele vai te ameaçar, te obrigar a fazer a vontade dele, não. Mas quando você não anda segundo a vontade de Deus, é o que eu falei no começo da mensagem.
você está caminhando por sua própria conta. Você está à mercê do diabo. E, obviamente, o seu fardo vai triplicar a sua força. O seu fardo vai se tornar cada vez mais pesado, cada vez mais forte, ao ponto de você não suportar. É o que tem acontecido com muita gente. Porque estão passando por lutas desnecessárias, por lutas que não precisa passar, sabe? Então, que você reflita nisso, que você não ande segundo a tua vontade, que você não caminhe ao seu próprio caminho, mas que você faça a vontade de Deus, para que você não venha passar também por lutas desnecessárias. E aí você não aguente, não suporte, porque quando a gente caminha contra a vontade de Deus, o nosso fardo se torna pesado, porque é o que eu falei, nós estamos caminhando sozinhos, ninguém vai nos ajudar. Agora, quando nós estamos caminhando na vontade de Deus, o nosso fardo se torna leve. Por quê? Porque nós temos um parceiro que pega na nossa mão e nos ajuda a caminhar e nos livra de certas coisas que não precisamos passar. Aí depois eles resolveram jogar o Jonas fora, né? Se você quiser continuar lendo, no versículo 14 de Jonas 1, você vai ver que eles pegaram o Jonas, jogaram fora, o vento passou. É simples. Então não há complicação. O problema é que tem muita gente que complica as coisas. É tão mais fácil a pessoa viver na vontade de Deus, viver segundo os planos de Deus. Pode ter certeza que as coisas vão acontecer e ainda que você tenha luta, a luta vai passar. É o que a Bíblia diz. Que o choro ele não pode durar uma noite. A Bíblia não diz que vai durar uma noite. Pode acontecer de durar uma noite. Mas a Bíblia diz que a alegria sempre vem pela manhã. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir. Deus abençoe.